Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos, seja lá qual for a hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o irmão Carlos aqui de Teresina, capital do estado do Piauí. E estou aqui nessa tarde para trazer mais uma mensagem. Pode ser que essa mensagem te esclareça, seja revelação para você, seja o fio da meada para você começar a viver a graça de Deus. Meus amados irmãos, aqui eu quero mandar um abraço para todos os amados irmãos que estão aí vivendo já a graça de Deus e que estão chegando agora para a graça de Deus. Tem aí um mais novo pastor que se converteu, né, meu irmão? Pastor aí que está pregando a graça de Deus, pastor João Batista. Aquele abraço, meu irmão. Muito bom, bom demais. Estou feliz por isso, por ver que pessoas que está sendo revelado a eles a palavra de Deus, o evangelho da graça, né? E um abraço aí para o meu irmão Raimundo Pedreira, em São Paulo, para o irmão Hélio, irmão Sérgio, aquele abraço, estamos juntos, e para todos os amados irmãos, irmão Tito, irmão Francisco de Assis, aquele abraço, meu amado irmão. E o título desta mensagem é Uma Vida Sem Lei e Sem Graça. Uma vida sem lei e sem graça é o que vive ainda muitos de nossos irmãos, né? Aí você me diz, por que viver sem lei? Por que estão vivendo sem lei? Porque muitas vezes, quando o irmão paga o dízimo, ele não guarda o sábado, e o dízimo é da lei, e o sábado também é da lei. Está escrito lá em Gênesis 20:10. Em Gênesis 20:10 está escrito que o sábado é da lei, né? Diz o Malaquias 3:10, né? Muitos irmãos às vezes até pagam o dízimo, muitos negligenciam também, porque eu participei e sei como era, né? Negligenciam o dízimo e dizem que vive a lei de Moisés, não guardam o sábado, tem uns que guardam, outros não guardam, né? Então, meus amados irmãos, quando você guarda o sábado, não pratica o dízimo. Quando você paga o dízimo, não pratica a circuncisão, como está escrito lá em a circuncisão de Abraão, em Gênesis 17, do 23 ao 26, né? Como também Jesus de Nazaré, lá em Lucas 2:21. Pode ler lá, que está escrito que quem vive sobre a lei tem que fazer essa prática, como Abraão, seu filho Ismael e todos aqueles que estavam lá, como está escrito em Gênesis 17, do 23 ao 26. Você pode ver, Lucas 2:21, você vê que Jesus de Nazaré, ele circuncidou ao 8º dia, para cumprir toda a lei. Não que ele fosse menor, mas é porque ele veio exatamente para cumprir toda a lei e trazer as boas novas para nós, a graça, né? Então, muitos irmãos estão vivendo sem lei por causa disso, porque eles dizem que vivem sobre a lei, cobrando o dízimo, mas não guarda o sábado. Quando guarda o sábado, não pratica a circuncisão. Aí, amigo, ninguém conseguiu cumprir a lei e hoje o irmão quer cumprir. O único que cumpriu a lei foi Cristo, Jesus de Nazaré, como homem, foi ele que guardou, que cumpriu toda a lei, né? Então, assim, você não está também sobre a lei de Moisés. Você está negligenciando a lei de Moisés. Estão vivendo sem graça, porque dizem que ainda tem pecado, né? Dizem que ainda tem pecado, enquanto está escrito em Hebreus 8:12, o que ele diz? Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Ele tirou ou não tirou? Se ele não se lembra mais, é porque não existe mais pecado, né?
Não existe mais pecado. Pode ler o capítulo todo que você vai conferir. Os profetas já diziam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morreu na cruz, eu não acredito que as pessoas não creem que aquele sangue foi para tirar o pecado do mundo. Né? Pois é, estão sob a graça. Os irmãos estão sob a graça. Só não entendem. Né? Só vive, só fala, mas não entende que estão praticando a lei mosaica. Né? Tem que ser revelado a eles. Né? Praticando Páscoa, batismo nas águas, praticando Páscoa e dizendo que é Santa Ceia, batismo nas águas para dizer que tira o pecado, né? Isso não é graça, isto é lei, mas estão dizendo que estão sob a graça de Deus. Quer dizer, mistura tudo. Agora eu faço a pergunta: por que os irmãos misturam tudo? Por quê? Por que fica nessa confusão? Por causa de uma pequena coisa, que eles têm que compreender onde termina o Antigo e onde começa o Novo Testamento. Mateus, Marcos, João e Lucas ainda não é novo pacto, não é nova aliança, porque o testador ainda não tinha morrido. Jesus de Nazaré não tinha morrido. Quando ele morre lá na cruz, aí sim, aí o sangue da nova e eterna aliança é derramado. Aí começa o novo pacto, nova aliança, novidade de vida, porque ele veio trazer. E deixou a graça para nosso irmão Paulo pregar, ensinar o evangelho eterno. Né? Eles têm que entender. Quando eles lerem essa passagem aqui, eles vão entender. Hebreus 9, 16 e 17. Mais uma passagem que pode abrir seus olhos, do seu entendimento. Hebreus 9, 16 e 17. Bora ler. Hebreus 9, 16 e 17. Aqui. Porque onde há testamento é necessário que intervenha na morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Enquanto Jesus estava vivo, era o antigo pacto, era a lei de Moisés. Leia esse versículo todo, leia Hebreus todo, o capítulo 9, leia a Bíblia, leia as cartas de Paulo, que você vai compreender o que é graça. Ele vai explicar que o evangelho já foi pregado, né? O evangelho foi pregado a toda criatura, foi pregado. Aqui a palavra diz, nas cartas de Paulo diz, o evangelho foi pregado a toda criatura. Então era isso, meus amados irmãos. Espero que esta mensagem te traga esclarecimento, entendimento da graça. Eu desejo um forte abraço a todos, meus amados irmãos. Fiquem todos na graça e na paz. Vamos viver em paz, sem confusão, sem brigas, vivendo a paz no amor de Deus. Amém, meus amados irmãos? Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.